Tcharará, tcharará, muito bem. Deixa eu só me colocar aqui para a gente poder conversar sobre a oportunidade da Doterra, que é algo tão especial. Mas antes de eu falar sobre a oportunidade da Doterra, eu quero dizer que isso aqui, uma das coisas que me trouxe até aqui, que me traz para estar aqui conversando com vocês, é a minha crença absoluta de que você pode ser bem-sucedida e ter tempo para você e para sua família. Durante muito tempo, eu tive um estigma, porque eu trabalhava numa grande multinacional brasileira, e eu tinha aquele estigma de que, caramba, para uma mulher ser bem-sucedida, eu via aquelas altas executivas que não tinham tempo para a família delas, que estavam sempre estressadas, que estavam de unhas feitas e cabelos feitos, mas que a pele estava terrível e precisava botar um reboco na cara, porque elas estavam por dentro maltratadas, absolutamente estressadas, ansiosas, sem dormir direito e sem tempo para elas efetivamente, sem cuidar, às vezes mais gordinhas, porque não conseguiam ir para uma academia, sem tempo para a família. E eu sempre tive uma crença muito grande dentro do meu coração de que eu poderia, de alguma forma, ser bem-sucedida e ter tempo para mim e ter tempo para minha família. Isso é o que me traz aqui hoje. Tudo começou com essa minha crença, tá? Porque eu tenho valores inegociáveis. E eu queria compartilhar esses valores para ver se vocês compartilham desses valores comigo. Por favor, me digam que tal, o que que vocês acham disso? Olha, eu tenho uma crença inegociável de trabalhar com propósito. Eu não sei trabalhar sem propósito. Quando eu fiz uma movimentação de carreira, eu fui durante 14 anos funcionária da Vale, eu era engenheira, duas engenharias, né? Me formei numa faculdade de ponta, na PUC, entrei para lá e em algum momento eu fiz um movimento de carreira e eu deixei de ter propósito ali dentro. E eu olhava para a empresa e eu já não me via mais lá dentro. E esse é um valor inegociável para mim, que é trabalhar com propósito. Como é que é isso para vocês, né? Eu queria ter tempo para mim. Eu sentia que eu não tinha tempo para mim, efetivamente, como eu disse, quanto mais eu crescia na minha carreira, mais tempo eu tinha que dedicar para minha carreira, menos tempo eu tinha para mim. Menos tempo eu tinha para minha família, porque eu tinha que viajar. Final de semana eu tinha que estar lá, ficar falando com diretores e atendendo telefonemas, e aquilo ali me tomava tempo. Então, eu não tinha tempo efetivamente para minha família. Eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde, né? E aí chegava o final de semana, de vez em quando, eu até tinha tempo, não tinha que responder telefonemas, mas eu estava morta e não queria fazer nada. Então, eu tinha esse valor inegociável comigo mesma, que era buscar mais tempo para minha família. Eu tinha como valor também construir um futuro tranquilo, porque quem é CLT sabe que lá na frente, por mais que o salário hoje seja maravilhoso, e o meu salário era realmente muito bom, por mais que o salário hoje seja maravilhoso, a gente sabe que na hora de se aposentar a gente tem um problema, porque a aposentadoria vai estar longe de cobrir o nosso custo de vida. E se a gente é autônomo, né, se você é um dentista, um massoterapeuta, você sabe que o seu futuro depende de você se manter trabalhando aquele mesmo número de horas. E isso acaba virando uma roda viva, né? Você fala, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que efetivamente eu vou poder me tranquilizar, vou poder ficar um pouquinho de pernas para o ar, vou poder realmente tirar férias, vou poder realmente viajar tranquila, sem a preocupação financeira atrelada a isso. Quando que eu vou construir, como que eu vou construir nessa roda viva um futuro mais tranquilo? Então, eu tinha esse valor inegociável de dar um jeito de construir um futuro tranquilo para mim e para minha família. E eu queria muito deixar um legado, sabe? Depois que eu tive a Nina, eu comecei a ter uma vontade muito grande de me sentir contribuindo para esse mundo de alguma maneira. Eu falei, cara, eu trouxe um serzinho para esse mundo. Eu quero deixar para ela um mundo que possa ser um pouquinho melhor do que o mundo que eu conheci. Como que eu posso construir isso? Então, eu queria muito tentar deixar um legado, alguma coisa que fosse positiva para que ela tivesse inserida num contexto um pouquinho melhor do que o meu. Como são esses valores para vocês? Porque esses valores para mim foram tão inegociáveis que eu larguei tudo, toda a minha carreira de 14 anos, super bem sucedida, para buscar algo que satisfizesse esses meus valores inegociáveis. E olha só, aqui a gente está. Por quê? Porque na Doterra eu encontrei isso tudo, né?
E essa apresentação, então, é para você. Se você quer conhecer soluções naturais para sua vida e para a vida da sua família, se você está cansado de trabalhar, de pagar contas, né? Trabalhar para pagar contas, como a gente falou, em algo que às vezes até não te completa. Quantas pessoas já vieram falar comigo que trabalham hoje em algo que não gostam, mas que se veem presas àquilo ali, porque elas têm que pagar contas no final do mês? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas querem ter horários flexíveis para não perder compromissos importantes? Como eu, que depois que tinha a Nina, queria ter o horário flexível para poder ir assistir uma apresentação da minha filha na escola, por exemplo, né? Para não precisar ficar rezando, meu Deus do céu, por favor, que hoje não tenha uma apresentação, que o diretor não me chame, porque afinal de contas eu quero estar lá na escola da minha filha assistindo a apresentaçãozinha dela. Então eu queria poder ter horários flexíveis para não perder compromissos importantes. Eu queria estar mais com a minha família, eu queria poder levar minha filha na escola, eu queria poder buscar minha filha na escola, então eu queria poder estar mais com a minha família, mais comigo mesma, ter tempo de ir para uma academia, sabe? Qualidade de vida. E essa apresentação para você, se você se preocupa com a sua aposentadoria, como eu disse, né? Ou com o que você vai deixar para os seus filhos, aí até em termos financeiros, quanto que você precisa investir para você deixar uma renda residual para o seu filho de R$ 500? Quanto que você precisa investir para que você gere isso através de uma aplicação numa renda fixa? Gente, é muito dinheiro que você precisa despender e muitas vezes não sobra nem R$ 10 no final do mês. Como que você vai fazer essa aplicação? Como que você vai construir essa renda para o seu filho no futuro passiva, né? Essa apresentação é para você que coloca os seus sonhos em espera hoje, porque você só tem tempo e energia para o trabalho. Você não consegue correr atrás dos seus sonhos, porque ou você está trabalhando, ou você está descansando, ou você está tentando curtir um tempo de qualidade com a sua família dentro disso tudo, dessa roda viva que a gente vive muitas vezes. Essa apresentação é para você que tem uma agenda corrida, que você não tem muito tempo, mas ainda assim você quer transformar a sua vida em tempo parcial. Quando a gente fala dessa apresentação, qual é o meu objetivo? Eu quero rapidamente te ensinar três coisas. Eu quero te ensinar sobre os nossos produtos. Eu quero te ensinar sobre a nossa empresa. Eu quero te ensinar sobre o nosso modelo de negócio. O que são os óleos essenciais? Por que doTERRA é diferente? E por que aqui você tem uma oportunidade para quem quer ter uma renda extra, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem quer planejar a aposentadoria, né? Se você já saiu dessa roda viva como eu e você está buscando alguma coisa, fica até o final comigo. Se você está buscando alguma coisa e ainda está nessa roda viva e quer uma solução para poder sair dela, fica comigo até o final, porque eu vou te apresentar algo que transformou completamente a minha vida, transformou completamente a vida da minha família. Hoje, meu marido pode também trabalhar e correr atrás do sonho dele, por conta de tudo que a gente conseguiu de liberdade com a doTERRA. É libertador. É um caminho de construção, onde você dedica o seu tempo, mas você dedica seu tempo com propósito e você consegue alcançar os seus objetivos. Bom, então vamos lá. O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são substâncias naturais. Eles são substâncias criadas por plantas. Eles são um mecanismo de defesa natural das plantas, né? As plantas precisaram desenvolver os óleos essenciais para se defender de tudo que acontecia externamente a elas. E eles são altamente concentrados, gente. Olha só, uma gota de peppermint equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. É muita potência em cada gota. É a natureza invasada. É você ter a natureza dentro da sua casa. E eles não são aromas apenas, eles são um alto grau terapêutico. Você consegue ter isso, inclusive hoje a gente tem um monte de pesquisas científicas comprovando a eficácia dos óleos essenciais. Tanto que a gente tem os óleos essenciais hoje sendo aplicados no SUS através de terapia integrativa. Hoje você tem a aromaterapia reconhecidamente como algo que faz sentido, que complementa tratamentos aplicados no SUS. Eu quero contar para vocês três fatos incríveis sobre os óleos essenciais. Eles são seguros.
porque eles são 100% naturais. Os óleos da doTERRA não têm contaminantes e eles não têm efeitos colaterais quando você utiliza de forma adequada, quando você tem orientação adequada. E o melhor é que eles podem ser utilizados por toda a família. É só uma questão de você receber orientação para você usar o mesmo óleo essencial do bebê ao idoso. Eles podem ser utilizados por toda a família e com toda a condição de saúde. Você só precisa de orientação para isso. Sim? E interessante que eles são baratos. Apesar do que algumas pessoas teimam em dizer, eles são baratos. Por que que eles são baratos? Eles não têm data de validade, por exemplo. O Peppermint, ele vai ter uma data de validade aqui, mas essa data de validade ela é sugerida pela Anvisa. Mas muito depois dessa data de validade, você vai abrir e ele vai continuar com as suas propriedades intactas, se ele tiver sido bem guardado num vidro que não seja transparente, bem lacradinho, bem fechadinho, ele vai continuar com a sua propriedade terapêutica intacta. Ou seja, diferente de um remédio que você, quando vence a validade, você tem que jogar ele fora, o seu dinheiro está indo por ralo abaixo. Diferente do remédio que às vezes você compra para uma determinada questão naquele momento, quando você vai precisar dele de novo, ele já venceu, porque só pode ficar tantos dias abertos. E aí vai o seu dinheiro para o lixo. O óleo essencial, isso não acontece. E o óleo essencial é barato porque lembra do que eu falei do Peppermint, que uma gota equivale à potência de 28 xícaras de chá de hortelã. Então, você só precisa de uma gota de óleo essencial e cada gota de óleo essencial custa centavos. Se você usar 2 gotas, 3 gotas, ainda assim você vai estar investindo centavos na sua saúde, no seu bem-estar. E os óleos essenciais são eficazes. Por que que eles são eficazes? Eles nem criam resistência no nosso corpo, porque eles são tão complexos quimicamente, feitos pela natureza, que eles se adaptam ao nosso corpo. Nosso corpo não cria resistência a eles e a gente então pode usar o mesmo óleo essencial, tendo os benefícios dele a vida inteira. Fora que eles protegem a gente naturalmente e atuam a nível celular. Eles atuam dentro da nossa célula, reduzindo impurezas, eles combatendo ameaças no interior e no exterior das células. Então, quando eu uso uma melaleuca, por exemplo, quando eu uso uma melaleuca, gente, ela é antifúngica, ela é antiviral, ela é bactericida, comprovadamente, já tem vários estudos que comprovam a eficácia terapêutica da melaleuca contra um vírus, contra uma bactéria, contra um fungo. E quando eu uso a melaleuca tem a capacidade de entrar na nossa célula e combater o vírus que está lá, diferente de qualquer remédio que a gente encontre sintético. Por quê? Porque o óleo essencial, gente, ele tem afinidade com gordura. Apesar dele não ser oleoso, ele tem afinidade com gordura, a natureza é perfeita nela mesma. E as nossas células, elas têm uma capa protetora feita de gordura. Então, os remédios sintéticos, que são base aquosa, água e óleo, né, não se misturam. Os remédios que são de base aquosa, eles não conseguem penetrar na nossa célula para cuidar do vírus que está lá dentro. Mas o óleo essencial consegue, por isso ele atua a nível celular. E a gente tem comprovações de que isso realmente acontece, porque quando a gente diz que é antiviral, é porque ele consegue penetrar na nossa célula para combater o vírus que está lá dentro. Não é incrível isso? Vocês estão conseguindo começar a entender por que tem tanta gente usando os óleos essenciais? Por que tem tanta gente sentindo benefícios incríveis ao usar os óleos essenciais da doTERRA? Por que tem tanta gente dizendo que, gente, independente de qualquer coisa que você pense, experimenta que você vai ver que isso vai transformar a sua vida e vai trazer um bem-estar físico e emocional para você impressionantes, né? Então, eu vou te dizer como que você usa os óleos essenciais. Você pode usar os óleos essenciais de forma aromática, pode pingar ele na sua mão e inalar, pode usar num difusor pessoal, pode usar ele diretamente no vidrinho, pode colocar ele num difusor de ambiente. Todas as vezes que você inalar um óleo essencial, você vai estar ativando uma parte do seu cérebro chamada sistema límbico. E esse cérebro tem um apelido, essa parte do cérebro tem um apelido muito interessante, ele se chama cérebro emocional. Sabe o que isso significa, gente? Significa que é uma parte do nosso cérebro que comanda o nosso emocional, que comanda diversos hormônios vinculados ao nosso emocional. Um dos exemplos é o cortisol, que é um hormônio que é produzido em excesso quando a gente está, por exemplo, estressado, né? E quando eu inalo qualquer coisa, esse meu sistema límbico, ele é totalmente ligado às minhas células olfativas. Então, quando eu uso a lavanda,
Eu dou uma mensagem para o meu sistema límbico, por exemplo, para falar para ele assim, ó, para de produzir cortisol. Dá uma relaxada nesse corpo para você dormir melhor, inclusive. Porque se o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, se eu baixo o cortisol, eu posso possibilitar que meu corpo produza melatonina e aí, com isso, eu melhoro a minha qualidade de sono. E a minha cachorra está simplesmente latindo um monte aqui porque ela quer sair, mas eu não vou deixar ela sair porque eu não vou parar de falar com vocês. Você pode utilizar o óleo essencial topicamente, é a segunda forma de uso. O que é topicamente, gente? É passando. Então, poxa, se eu estou aqui tensionada porque eu passei o dia inteiro no computador, eu vou passar um Deep Blue para distensionar minha musculatura. Se o mosquito me picou e eu tenho alergia, eu vou passar uma lavanda ali para tirar aquela alergia localmente, né? E eu vou poder usar, por exemplo, o óleo de coco para poder diluir o meu óleo essencial, que é altamente concentrado e não tem nenhum tipo de sensibilidade na minha pele. E a terceira forma de uso é a forma interna, porque os óleos da terra são tão puros, que eles podem ser utilizados internamente. Eu posso fazer a ingestão de um On-Guard, por exemplo, diariamente, para poder melhorar o meu sistema imunológico. Eu posso colocar para temperar alimentos, bebidas na minha casa de uma forma completamente natural. Posso usar o lemon na minha água para ajudar a diminuir, a reduzir impurezas do meu corpo, para que eu reduza tóxicos, elimine toxinas do meu corpo ao longo do dia, né? E eles são extremamente puros, mas atenção, porque você só pode fazer isso com óleos que sejam comprovadamente puros, certo? Então, atenção a isso, tá? A gente tem óleos essenciais, gente, para tudo que vocês podem imaginar. Mas eu amo dizer que, assim, ó, se você for começar, começa com uma farmacinha natural, porque aí, de cara, você se livra da necessidade de ir lá para a farmácia e estar consumindo todos aqueles remédios que não são preventivos, são reativos e podem te causar uma série de efeitos colaterais, se não agora, no longo prazo, com certeza. Então, vou dar alguns exemplos do que eu uso aqui em casa, tá? Na minha farmacinha natural. Eu uso o Bree para rinite alérgica, e a gente é bem alérgico aqui em casa, então a gente usa bastante o Bree. Eu sempre durmo com um Bree no difusor, por exemplo, tá? A lavanda, como eu disse, né? Para sono, para uma alergia de pele, alguma coisa assim. A copaíba, que tá até aqui na minha mão também, ela é maravilhosa. Foi ela um dos que me ajudou com a minha bronquite, com a bronquite da minha filha, mas também é super anti-inflamatório. Meu marido usa bastante, inclusive, né? É muito bom para o sistema respiratório. A gente tem o olíbano, que eu amo de paixão, que é o frankincense, que eu uso na minha pele diariamente contra linhas de expressão, contra rugas, mas também me ajuda muito no meu déficit de atenção. Eu costumo dizer que ele dá assim uma azeitada nas conexões cerebrais, sabe? A melaleuca que a gente já falou, para uma dor de garganta, para uma dor de ouvido, você começa a ter recursos para, se acontecer alguma coisa, você já atua ali de forma natural para ajudar o seu corpo a se recuperar. O On-Guard que a gente falou para a questão da imunidade, eu uso até para limpar a minha casa, que hoje em dia eu limpo a minha casa de forma totalmente natural, o que ajudou muito com a minha alergia. O Peppermint, né? O Peppermint que é maravilhoso para despertar a gente, para deixar a gente mais em estado de alerta, mas também para ajudar quem tem inflamação nas vias aéreas, como eu, que sempre tive muita rinite, a melhorar essa inflamação das vias aéreas e você conseguir melhorar desse quadro, né? Além de muitas pessoas gostarem dele junto com a lavanda para dor de cabeça. A gente tem o lemon, que eu já falei, para colocar na água, que é maravilhoso, mas ele é também muito bom para ampliar foco e concentração nas atividades que você estiver fazendo naquele momento. Ou a tangerina, excelente para desintoxicação, muito boa para melhorar o humor, para baixar a ansiedade, sensacional para ampliar a nossa capacidade criativa. Ou o Zengeste, que é um queridíssimo do meu marido, para questões digestivas, gente, mudou completamente. Para quem tem prisão de ventre, já vi muitas mulheres dizendo o quão milagroso que ele é. E o Balance, que eu uso todos os dias para ansiedade, para trazer a gente mais no presente, para a gente estar mais presente nos acontecimentos do agora. E aí, gente, você pode usar tudo isso no seu dia, numa rotina que a gente vai te explicar. E você vai entender como que os olhos podem te ajudar no seu dia a dia a prevenir muita coisa, mas também quando você precisar remediar alguma coisa, eles vão estar aí para te ajudar
também, certo? E o Deep Blue, que pode ser versão pomada ou versão óleo, gente, que é vida para pernas cansadas, para musculaturas tensionadas, depois de um dia árduo de trabalho, você passar isso na sua musculatura que estiver mais tensionada e você vai com certeza impactar isso, inclusive, na sua qualidade de sono. Essa é a farmacinha natural que eu tenho básica para começar aqui em casa. Claro que eu tenho muitos outros, mas se você tiver esses na sua casa, você já vai ver uma transformação acontecer sem dúvida nenhuma. Porque a doTERRA, ela vai muito além dos óleos essenciais, né? A doTERRA é estilo de vida, mas você tem que começar por algum lugar. Mas a gente tem produtos aqui para você utilizar no seu cuidado pessoal, porque a gente sabe que muito desses produtos industrializados, shampoo, condicionador, sabonete, tem uma série de componentes sintéticos que podem se acumulando no nosso corpo e no longo prazo trazerem problemas para a gente, inclusive hormonais. Então, a gente quer poder prover para vocês a possibilidade de vocês se cuidarem, de fazerem um autocuidado, terem um estilo de vida muito mais saudável em todos os aspectos, porque os nossos produtos são todos naturais, para você cuidar da sua pele de forma natural, para você ter um suplemento alimentar de excelente qualidade e de origem vegetal que o seu corpo vai conseguir absorver, enfim, poder cuidar das crianças. A gente tem muitos outros produtos para você ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Olha aí, a gente tendo, inclusive, algumas mensagens aqui no Instagram de pessoas dizendo que a melhor decisão que tomou na vida foi começar a usar os produtos e ser consultor da doTERRA. E justamente por conta disso, a gente tem uma retenção recorde, a gente tem uma recompra recorde no mercado de, em média, 65%. Ou seja, de cada 100 pessoas que entra para consumir os produtos da doTERRA, 65 se apaixona tanto e tem uma transformação tão grande de vida que não para de comprar, que a cada 2 meses compra alguma coisa ou para repor ou um novo produto para colocar em uso. E por conta justamente disso, empreender com a doTERRA é uma excelente oportunidade. E a gente está inserido no mercado que mais cresce no mundo, que é o mercado de bem-estar. Não tem como a gente parar de falar de bem-estar nunca mais na nossa vida. Infelizmente, o mundo está ansioso, estressado e muito doente emocionalmente. Depois da pandemia, então, isso piorou nossa, demais. E aqui na doTERRA, quais são os nossos diferenciais? Os nossos óleos são mais puros. A gente tem um selo de qualidade, que é o selo de qualidade CPTG. Os nossos óleos recebem, cada lote que a gente produz é testado mais de 60 vezes, mais de 60 testes por lote. Cada lote de Peppermint é testado 60 vezes ou mais antes de chegar na nossa mão. E esses testes são feitos por empresas externas para garantir a qualidade do produto que está chegando até você. Os nossos óleos, eles são os mais potentes do mercado. Por quê? Porque só a doTERRA consegue garantir que as plantas são cultivadas e colhidas no seu habitat natural, que elas são processadas, destiladas da melhor forma possível, porque ela tem parcerias exclusivas com os produtores e ela investe bastante em tecnologia de cultivo para que o cultivo possa ser natural, sem nenhum tipo de uso de agrotóxico, sem nenhum tipo de interferência humana negativa, para que a gente tenha os óleos mais puros e potentes. E a doTERRA é uma empresa que se importa. Cada vez que eu compro um óleo essencial, eu não estou só fazendo bem a mim e as pessoas que vão usar, mas eu estou fazendo bem a uma série de produtores que são nossos parceiros. Ali, ó. Tira. O frankincense, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. O frankincense, ele vem da Somália. E na Somália, quando a doTERRA chegou, lá tinha uma série de povoados que não se uniam, não se conversavam, e aí eles eram remunerados terrivelmente mal pelos atravessadores. E quando eles iam, os homens saíam das vilas para poder colher o frankincense, que é uma resina que fica numa floresta um pouco distante, as mulheres eram assediadas. A doTERRA chegou ali, uniu esses vilarejos, ela fez uma cooperativa, ela colocou um sistema de transporte para levar os homens até aquela floresta, para aumentar a qualidade de vida e a produtividade deles. Ela cuidou das mulheres que estavam ali, colocou escola para os filhos delas, que não podiam ir ainda para a escola porque não tinham como, porque tinham que ajudar os pais lá. Ela colocou
hospitais para poder cuidar daquela população, porque eles não tinham nem atendimento básico. É isso que acontece quando a gente utiliza os produtos da Doterra. A gente tem tudo isso por trás. E por isso que essas gotas são ainda mais especiais, porque elas não são apenas uma gota de óleo essencial, elas vêm carregadas de todas essas histórias incríveis de uma empresa que se importa. A Copaíba, que vem da nossa Amazônia, eu fui lá visitar. Eu fui visitar os produtores de Copaíba, eu fui visitar os produtores de laranja e de cítricos aqui no sul do Brasil. E quando a gente chegou lá com os produtores de Copaíba, conversando com a população, a gente identificou, a Doterra identificou que eles estavam carentes de atendimento básico para a saúde bucal e eles estavam adoecendo através da boca, porque eles não cuidavam dos dentes. Então, a Doterra falou com o governo, falou com as autoridades locais e instalou todo um atendimento para os ribeirinhos a barco de saúde bucal, para saneamento bucal. É isso que acontece por trás do que está os óleos essenciais da Doterra. É uma empresa que se importa com toda a sua cadeia logística, se importa com o mundo onde ela está inserido, certo? Isso é completamente apaixonante, eu fico arrepiada quando eu falo dessa empresa, certo? E a gente tem outras vantagens aqui. Esse negócio é um negócio hereditário, a gente pode deixar para os nossos filhos. Tudo que a gente constrói aqui, a gente pode deixar para os nossos filhos. É um negócio sem passivo, não tem risco trabalhista, não tem necessidade de capital de giro, não tem custo fixo de aluguel, de contas de consumo, não tem nada disso. É um negócio que pode te trazer liberdade de tempo e geográfica. Você pode se mudar para qualquer lugar do mundo onde haja Doterra e você vai continuar o seu trabalho. Você pode se mudar e o seu trabalho não vai começar do zero novamente. Você vai levar o seu trabalho com você. E você faz a sua agenda. Eu prefiro trabalhar mais de manhã, você vai ser mais intensa de manhã. Eu prefiro trabalhar mais à tarde e à noite. Você vai poder moldar a sua agenda de acordo com as suas possibilidades. E como eu disse, gente, saúde e bem-estar são tendência mundial. A gente não vai deixar de falar de saúde e bem-estar, com certeza, nunca mais na nossa vida. E aqui no Brasil, gente, timing, pelo amor de Deus, aqui no Brasil está só começando. A gente cresceu 400% nos últimos anos. A gente deve alcançar R$ 1 bilhão em faturamento este ano de 2023 e deve alcançar US$ 1 bilhão até 2025 só no mercado brasileiro. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é, isso vai acontecer. A gente estando na Doterra, não estando na Doterra, isso vai acontecer. Então, eu decidi surfar essa onda. Eu decidi fazer parte desse crescimento que vai acontecer independente de mim. Se não for eu, serão outras pessoas. Mas eu quero que esse crescimento beneficie a mim e a minha família. Então, por isso que eu escolhi estar aqui desde esse momento, porque a gente ainda está num cenário de total pioneirismo. A Doterra chegou no Brasil em 2018, está só começando. A gente tem cerca de 400 mil pessoas cadastradas no Brasil, isso para a população brasileira não é nada. A Doterra estima que a gente tem a capacidade de mais de 12 mil diamantes e acima, e a gente só tem 150. Está só começando. Tem muita coisa para acontecer aqui nesse mercado. E eu já estou fazendo parte. E eu estou chamando vocês para fazerem parte disso também. É transformador você poder trabalhar com algo que você fala de bem-estar o dia inteiro. E você cresce, inclusive financeiramente, por levar bem-estar para outras pessoas de forma genuína. Isso aqui é absolutamente transformador. E a gente está num momento que não pode ser desconsiderado. O Brasil está só começando. O Brasil está só começando. E a gente pode começar e ter tudo isso junto com o crescimento da Doterra aqui no Brasil. Gente, a Doterra acredita tanto no crescimento do Brasil que ela está investindo 50 milhões de reais numa fábrica. A primeira fábrica fora dos Estados Unidos. A Doterra existe desde 2008. E a primeira vez que ela encontra um mercado que ela diz, aqui vale a pena ter uma fábrica. E ela está construindo a fábrica que vai ficar pronta esse ano em Joinville, com um investimento de 50 milhões de dólares. Se isso não representa o que a Doterra entende que o Brasil pode ser dentro do cenário mundial, e olha que ela hoje está presente em mais de 60 países. Ela é uma empresa, gente, de quase 4 bilhões de dólares.
Ela existe desde 2008 e só agora ela tomou a decisão de colocar a primeira fábrica fora dos Estados Unidos e ela decidiu fazer isso aqui no Brasil. Se você não está enxergando a mesma coisa do que eu, limpa os olhos, porque isso aqui é uma oportunidade de uma vida, de transformar a sua vida e a vida de todo mundo que você convidar para me assistir, para a gente conversar, para fazer parte disso aqui também, viu? É uma oportunidade de uma vida e as possibilidades aqui são enormes. A gente tem um plano de bonificação incrível. Eu vou explicar mais ou menos para você, tá? Aqui na Doterra, como a gente está em vários países, tudo é uma questão de ponto. Então, um peppermint, por exemplo, esse que está aqui na minha mão, ele vale 22 pontos em qualquer lugar do mundo. Então, se você virar para mim e falar, caraca, Fabi, puxa, a primeira coisa que eu queria era colocar plano de saúde aqui para minha família. Eu preciso de mais ou menos uns R$ 700. Eu vou falar para você, você precisa ser elite nesse primeiro momento. Um elite ganha em média R$ 760 e um elite precisa de uma movimentação de 3.000 pontos. Então, você vai fazer a conta de quantos produtos você precisa disponibilizar, você e outras pessoas que você convide também que entendam essa oportunidade que está se apresentando para que você possa somar 3.000 pontos, chegar à elite e ter essa remuneração que você está querendo para você ter o seu plano de saúde. Mas eu tenho certeza que você pode mais, sabe por quê? Porque vai me dizer que você não conhece duas amigas que queiram ganhar os seus R$ 700, os seus R$ 760, e que cada uma conheça outras pessoas e outras pessoas. Você não conhece quem está ansioso? Você não conhece quem está estressado? Você não conhece quem gostaria de um dinheirinho a mais? Você não conhece quem quer construir um futuro melhor para si e para sua família? Então chama essas pessoas, porque com duas amigas você já pode ser premier e ganhar R$ 2.600 a mais na sua renda. Quanto que você precisaria ter investido para ter uma renda passiva de R$ 2.600? Como que você hoje, fazendo o que você faz, conseguiria R$ 2.600 a mais na sua renda familiar? Porque na Doterra você pode, você não vai construir isso sozinho. Você vai construir dando as mãos para as pessoas que você conhece que também querem transformar as suas vidas. E cada um fazendo a sua parte, você vai não só chegar a Premier, como daqui a pouco ser Silver com uma renda média de R$ 5.600. Você vai ser Gold, você vai ser Platinum e você vai construindo assim a sua liberdade financeira. A gente tem alguns ganhos que somados dão esses valores que eu estou falando para você. Então, cada vez que você traz alguém para a Doterra, você ganha o bônus de início rápido, que nessa apresentação está representado por esse cinza aqui de baixo. O bônus de início rápido é um bônus que você recebe para cada pessoa que você traz para a Doterra. E aí, quando você começa a ter uma equipe formada, você começa a ter a possibilidade de ganhar o bônus de poder de 3, que é esse verdinho aqui na apresentação. Esse verdinho, ele pode te dar até R$ 7.500, só esse verdinho, construindo a sua equipe e ajudando outras pessoas a construírem a equipe delas, treinando, ensinando e motivando essas pessoas. E aí, na medida em que você chega no Premier e avança, você passa a ter direito ao bônus de liderança, que é esse amarelinho aqui. Esse amarelinho, gente, ele vai crescendo na medida que você vai avançando no plano de carreira da Doterra. E todas as vezes que alguém na sua equipe, seja cliente, seja consultor de bem-estar, for uma daquelas 65 pessoas que eu falei, que se apaixona tanto pelo produto, que continua comprando, mesmo depois que ela já tem o cadastro dela, na medida em que ela continua comprando, aí sim está a sua liberdade financeira, aí sim está a sua renda residual, que não tem limite de crescimento. E essa renda aqui, ó, unilevel, que a gente chama. E todos esses 4 bônus juntos, eles formam essas remunerações que eu estou colocando aqui, né, que são remunerações médias. Tem Premier que ganha menos, tem Premier que ganha mais. Mas se a gente trabalhar direitinho, eu garanto que você pode estar nos que ganha mais. Decida agir agora, porque agora é que você decide como que você vai mudar a sua vida. Pensa como é que você vai estar no futuro se você não decidir agora. Quanto mais a gente adia a decisão, mais demora para a gente começar esse caminho de transformação. E pensa que você não vai precisar abandonar o seu emprego atual. Você pode fazer isso em tempo parcial, sim.
A grandíssima maioria das pessoas começa na doTERRA para construir o seu futuro e a sua transformação no tempo parcial. Você não precisa saber ter experiência empreendendo com nada, porque a gente tem cursos, a gente tem treinamentos para você, a gente tem mentorias, a gente vai te ensinar um passo a passo para você saber exatamente o que fazer. Você nem precisa gostar de vender, porque tem muita gente que fala: meu Deus, Fabi, mas eu não sei vender e eu não gosto de vender. Sabe por quê? Que com a doTERRA você pode vender, mas a gente vai te ensinar o que você precisa saber para crescer. E para crescer realmente, você precisa ensinar outras pessoas, treinar outras pessoas. Quanto mais você ensina e você treina aqui na doTERRA, quanto mais você cresce como pessoa, mais a sua estrutura cresce. Eu mesma sou um exemplo de que não tinha experiência empreendendo. Eu não sabia vender. Eu não tinha experiência de venda. E até hoje, eu não vendo praticamente nada. Mas eu amo ensinar. Eu amo treinar. Essa é a minha grande paixão. É transmitir conhecimento para que outras pessoas possam crescer. Eu me satisfaço com o crescimento dos outros. O meu propósito, o meu legado está posto naquilo que eu posso ensinar, treinar e ver as outras pessoas colocando em prática e trazendo resultado para elas. E você não precisa ter muitos seguidores. Você pode começar com seu Instagram pequeno, com as pessoas que já estão ali na sua rede de contatos. Provavelmente ele vai crescer bastante, mas a gente vai te ensinar, vai ensinar você a se desenvolver e a crescer no offline, se você quiser se especializar crescendo apenas no offline. A gente tem um caminho para isso também. Então fica tranquila, porque mesmo que você me diga: Fabi, eu não conheço muitas pessoas, a gente vai te ensinar a crescer na doTERRA ainda assim, certo? Então decida pela sua vida. A gente vai te dar mentoria, a gente vai te dar treinamento, você vai ter acesso a reuniões, alinhamentos de equipe, você vai ter um e-book detalhando os usos, as propriedades dos óleos essenciais. A gente tem suporte pessoal para consultores comprometidos e capazes. Você vai ter acesso a conteúdos e aulas exclusivas para a nossa equipe. Além de você ter comunidades de suporte no WhatsApp para tirar dúvidas sobre o negócio, para tirar dúvidas sobre o uso dos produtos. Eu vou dar só um exemplozinho aqui, ó, da nossa plataforma. A nossa plataforma tem cursos de aromaterapia gratuitos, tem e-books, tem protocolos já prontos para você usar, para você indicar para os seus clientes e usar para você mesmo. A gente tem curso de jornada de consultor, curso de venda online, a gente tem uma série de templates e kits de mídia para você utilizar, para você não sair do zero. A ideia é que você não saia do zero em nada, porque a gente já tem um monte de coisa para você. Então, pensa nisso e investe em você. Começa a sua jornada transformadora agora. E para isso, o que você precisa fazer é investir em você, na sua saúde, no seu bem-estar, seu e da sua família. Aqui, gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Reflete com tudo que a gente está falando. E eu estou trazendo uma frase que eu escutei que para mim fez todo o sentido do mundo. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não estiver disposta a mover os seus pés. Às vezes a gente fica rezando e pedindo a Deus que as coisas mudem, mas a gente não faz nenhum movimento na direção de mudança. Mas a gente não está disposto a mudar nada no nosso dia a dia, não está disposto a fazer um pouquinho de esforço a mais no nosso dia a dia para que a mudança aconteça. E aí não adianta pedir a Deus, não adianta rezar, não adianta orar por isso todos os dias. Não peça a Deus para guiar seus passos, se você não estiver disposta a mover os seus pés. Por isso que eu digo, tome a sua decisão. Termina essa apresentação aqui falando com quem te chamou para assistir essa apresentação, para que você possa tomar essa decisão de se transformar, de transformar a sua vida já. A transformação começa agora, enquanto você está ouvindo essa apresentação. Porque aqui esse negócio não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Você vai começar esse negócio investindo em você e na sua família. E se por acaso você não se identificar com as atividades, com o desenvolvimento, com o empreendimento,
Você para de empreender e você vai ficar com os produtos para continuar cuidando da sua saúde, da sua família, porque eu garanto que você vai se apaixonar. Basta você usar, que você vai ter experiências incríveis e nunca mais você vai querer parar de usar os nossos produtos, os óleos essenciais. Então, empreender com a doTERRA não tem risco nenhum. O risco é zero. Basta você escolher a melhor maneira de você começar investindo na sua saúde, no seu bem-estar e da sua família. E como que você pode fazer parte? Olha, sinceramente, quando me perguntam, Fabi, qual é a melhor forma? Para mim, a melhor forma de você começar é um kit essencial para o lar. O kit essencial para o lar, gente, que são 3 parcelas de R$ 558, ele vem com todos aqueles produtos que a gente conversou sobre a farmacinha natural. E ele ainda vem com um difusor de brinde para você. E todo mundo quer difusor. E o difusor sozinho custa R$ 500 e ele vem de brinde para você quando você compra o kit essencial para o lar. Por isso que foi esse que eu escolhi quando eu comecei como cliente, antes mesmo de sair da Vale. Eu já usava os óleos essenciais, apesar de nem passar pela minha cabeça empreender com eles, eu já usava. E foi esse kit que eu escolhi. E eu nunca me arrependi. Sempre achei que foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ok? A gente tem também outras opções. Se você quer ainda o difusor, mas você quer um investimento menor, você pode comprar o AromaTouch. Ele vem com, ele são 3 parcelas de 327. Qual é a diferença para o anterior? Bom, primeiro, o difusor não vem de graça aqui. E o segundo é que o AromaTouch, eles são 8 óleos de 5 ml, óleos pequenos de 5 ml. E o kit essencial para o lar são 11 óleos de 15 ml mais a pomada de Bloom. Então, tem 3 vezes mais do que 3 vezes mais produtos do que o AromaTouch, além de vir com um difusor de graça, de brinde para você. Mas se nesse momento você, infelizmente, não pode fazer, se comprometer com 5 parcelas de R$ 558, apesar de que se a gente for parar para pensar, gente, olha só, se você for montar uma barraquinha de brigadeiro, você vai gastar mais do que R$ 558 por mês. Muito mais do que R$ 558 por mês. Então, se você está aqui me ouvindo, na expectativa de encontrar para você uma solução para que você comece a empreender em algo que pode mudar a sua vida e te trazer uma renda extra, essa é a forma mais barata, eu não tenho a menor dúvida do mundo. E você se comprometa com a sua saúde, com o seu bem-estar. E vai lá comprar o kit essencial para o lar, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque se você fosse investir em qualquer outra coisa, o investimento mensal ia ser maior do que R$ 558. Eu acho que, se duvidar, R$ 558 é o que muita gente que está me ouvindo aqui, inclusive, gasta em farmácia, ou até mais do que isso por mês. E eu tenho certeza que usar os óleos essenciais da forma correta, preventivamente, vai reduzir muito esse valor, se não levar ele a zero. Se não levar ele a zero. Mas se ainda assim você não puder, 3 parcelas de 558, a gente tem o Brasil Living. O Brasil Living vem com os mesmos produtos, mas em 5 ml ao invés de 15. Então, ele vem com 12 óleos essenciais de 5 ml e não vem com nenhum difusor. Mas são 3 parcelas de R$ 262. Gente, o kit essencial para o lar vem com 3 vezes mais produto. Vem com um difusor de graça. E ele custa um pouco mais do que o dobro do Brasil Livre. Por isso que eu tomei a decisão de entrar com o essencial para o lar. Mas é claro que o Brasil Livre também é uma excelente opção para quem hoje não pode fazer o investimento do essencial para o lar, mas ainda assim está querendo transformar a sua vida. E você vai poder começar a sua transformação com certeza absoluta, também com o Brasil Livre. Não importa qual que você vai, eu estou dizendo aqui para você qual foi o que eu escolhi quando eu comecei a minha jornada na doTERRA. Mas não importa qual que você escolher. Qualquer um deles, você vai ter toda a nossa assistência, você vai ter acesso às minhas mentorias semanais, você vai ter acesso à nossa plataforma de suporte, você vai ter acesso a tudo que eu conversei aqui com vocês. Qualquer que seja a escolha. Qualquer que seja a escolha, eu estou preparada. Eu e toda a minha equipe estamos preparados para receber você com a gente, para fazer essa jornada de transformação para você e para todas as pessoas que você quiser trazer nessa jornada junto com você. Vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram. Um beijo no coração. Liga agora para quem te chamou. Chama no direct.
liga no WhatsApp, manda mensagem, mas decide hoje transformar a sua vida, porque isso pode ser um divisor de águas ou não. Se você deixar mais para frente, você vai ver o bonde passando, você vai ver as pessoas indo para frente e você falando: meu Deus, eu devia ter tomado essa decisão antes, eu não tenho dúvida. Eu vou ficar com o meu celular aberto, porque quem eu chamei, que está me ouvindo aqui, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Eu vou estar aqui com vocês antenada para responder todas as perguntas. Um beijo no coração e até a próxima.